Então, o filme da Lata é assim, resumindo do começo ao fim, o astronauta acorda e sai no dia do lançamento, que ele vai para a Lua, sei lá. Aí ele se arruma de manhã, sai para o trabalho. Aí quando ele sai para o trabalho, ele estava tomando uma latinha de, aí pode ver do que é, algum refrigerante, alguma coisa assim. E entra no carro dele, quando ele está saindo, na garagem do edifício, ele joga a latinha para. Ele, em vez de descer para ir botar a latinha dentro da lata de lixo, ele joga. Aí a latinha, e quase acerta, mas erra a lata de lixo. Aí ele já estava indo embora, resolve voltar para jogar a latinha dentro da lata de lixo mesmo, não deixar ali no chão. Aí ele vai, pega a latinha e joga novamente. E erra novamente. Aí ele ou tenta uma terceira vez, ou tá bom desse jeito. Eu sei que ele deixa pra lá, ele já tá dentro do carro, ele vai embora e deixa a latinha no chão mesmo. Aí a latinha no chão, vem uma outra pessoa por acaso, chuta a lata, ou ela esbarra, alguma coisa, aí vai desenvolvendo o caminho da lata e começa a ter duas histórias paralelas, que é, a partir desse ponto começa a ter duas histórias paralelas, que é a história do astronauta, que é o início e o fim do filme, que nem o Gênesis e o Apocalipse. Porque aquela lata começa a crescer, aí começa a história da lata. Um acidente, um cara escorrega, aí quebra um vidro que ele estava carregando, aí o outro esbarra, aí eu sei que dá uma hora que dá um curto-circuito, a lata cai pela janela, aí pega no cara que está consertando os fios no poste da rua, sei lá, aí vai inventando. Isso daí o divertido vai ser inventar acidentes, né? E aquele acidente que era uma latinha que estava ali, que caiu no chão, que errou a lata, vai tomando uma proporção, entendeu? Aí aquele fio do cara que estava consertando já desencadeia um curto-circuito que pega na rede toda, apaga a luz de todo mundo, aí quando apaga a luz, aquele negócio interrompe o funcionamento de algum aparelho, que causa um acidente ainda maior, né? E esse acidente, no fim, que é esse negócio que eu falei do Gênesis e do Apocalipse, no fim do filme, vai dar no fim do mundo. A guerra, na época era Guerra Fria, a gente tem que adaptar isso. E aí o astronauta que vai também a história dele acontecendo paralelamente à história da lata, vê ele já teve o lançamento e ele vê o fim do mundo pela escotilha da janelinha do foguete que ele está dentro, né? E ele vê a Terra sendo explodida e esse é o fim do filme. E isso é bem resumido. Então, aí tem uma parada assim, começa com a história do astronauta acordando, né? Aí tem aquele negócio, aí pode ter ideias, aí tem que reunir todo mundo para fazer as ideias, né? Para juntar as ideias, porque tem essa parada, o astronauta, olha só, são quatro filmes ao mesmo tempo, um acontecendo ao mesmo tempo. Um é o filme do astronauta, ele acordando, aí tem o serviço de despertador. Na época tinha aquele negócio de serviço de despertador que você telefonava para lá, manda acordar o senhor astronauta, né? Às 5h30 da manhã. Aí a mulher ligava, telefonava, nem a gente atendia. Alô, aqui é do serviço de despertador, o senhor astronauta pediu para... Eu lembro que a gente fazia, eu mandava acordar Frank Sinatra, mandava acordar qualquer nome, aí inventa, né? Fazia uma brincadeira, porque a pessoa pergunta assim, qual o nome que eu tenho que chamar? Aí você inventa, manda chamar o Silvio Santos, ou Carequinha, ou Chacrinha. Abelardo Barbosa, entendeu? Aí falava o nome do presidente, aí escolhe um homem, e ela aí já sabe que é sacanagem. Quando era lá em casa era assim, quando mandava o serviço despertador tocava de manhã aqui, mandou chamar o senhor Franklin Roosevelt, alguma coisa. Aí já sabia que era para me acordar.
E o astronauta tem. Isso daí é uma coisa que é poxa, estou entrando em detalhe. É uma coisa que era da época, hoje em dia não existe mais essa época, né? Mas tudo bem. Uma é a história do astronauta, do começo, quando ele acorda, até o fim, ele vendo o fim do mundo pela janela do foguete. O Gênesis e o Apocalipse do filme da lata. Outra é a história da latinha, que começa no momento em que ele erra a lata, entendeu? E ele vai desencadeando um monte de acidentes, né? Por exemplo, tem uma hora que essa hora que apaga o fio da corrente toda, da luz, aí não sei o que, aquilo desencadeia tem um transatlântico que estava embarcando, assim, aí acaba a luz na hora, ele começa e entra no meio da avenida, aí abala a estrutura do túnel, né? E o túnel racha, e dá um acidente danado, aí botam umas cenas de destruição mesmo, né? Desabamento, essas coisas, né? E essa história é a história da lata, esse desabamento, esse acidente que ela está fazendo. E o astronauta está no carro dele, indo para o trabalho, e ele acabou de passar pelaquele túnel, entendeu? Então, no meio daquela destruição, aí muda a cena para o astronauta saindo do túnel. Entendeu? Bem na hora que o morro todo, o túnel estraga, e ele saindo e nem vendo que o acidente aconteceu. O acidente acontecendo atrás dele, logo imediatamente atrás, entendeu? Da onde ele está passando, em outros momentos. E aí começa a seguir a história do astronauta, em vez de seguir a história da lata. Aí ele dentro do carro dele, na tranquilidade, ajeita o espelho, aí ele liga, então, são 4 histórias ao mesmo tempo, né? As duas são a do astronauta e a da latinha. A terceira história é a coisa da época, entendeu? Isso aí até que a gente tem que dar boas ideias que é para fazer esse negócio de tempo, porque o tempo está incerto, porque esse filme começou a ser feito a muitas mãos na época da ditadura, na época do filme da lata, do fumo da lata, até que teve aquele negócio do Solana Star, e aí começou a dar lata de maconha na praia, uma coisa estranha, né? Então, aí o negócio é o seguinte, são 4 histórias ao mesmo tempo, a do astronauta, a da latinha, a outra é uma história da época, de como isso foi acontecendo na época. Inclusive agora o desafio mudou, porque na época era o negócio da Guerra Fria, do Solana Star. Aí quando o astronauta está dentro do carro, aí ele vai mexer no rádio para sintonizar uma estação de rádio para ele assistir. E aí no rádio está dando a notícia do Solana Star, do fumo da lata. Então uma coisa que significa que pode até o cara, tipo, o jornalista que vai dar a notícia, aí é só um áudio, né? Já entrar dizendo isso. Ou pode pegar fotos se você quiser. Só que o negócio está no rádio, né? Hoje, Rio de Janeiro, tanto de março de 1900, aí ele já põe a época, que é o que a gente quer fazer na terceira história. É uma caracterização de época. Inclusive o desafio é esse, que começou nessa época aí, do Solana Star, do fumo da lata. E hoje em dia está aí pandemia de coronavírus, uma coisa que passaram-se anos entre isso, que pode essa terceira história, sim ou não, aí tem que resolver esse problema. Fazer uma passagem do tempo, dando notícias, que aí em outros momentos vai entrar essa história de novo. Do mesmo jeito que o astronauta estava dirigindo e o acidente da lata desencadeou numa coisa que abalou a estrutura do túnel, do mesmo túnel que ele passa e aí deixa de contar a história da lata por um momento e começa a contar a história do astronauta, ele também, na hora que ele sintoniza a estação de rádio, por exemplo, passa a contar uma terceira história ao mesmo tempo, que é a história da época, do que está acontecendo naquela época, de um apanhado de jornalismo, de uma caracterização do momento. E a quarta história
É o pessoal fazendo, porque é um filme feito a muitas mãos, que nem o Mosquito, que nem o Troporeto Espericto, que nem o que mais? Que nem um monte de coisas que acontecia realmente, que era um negócio feito a muitas mãos. Eu lembro que o Troporeto Espericto, cada um falava uma frase, né? Que assim, eu já fui louco, agora esqueci, me pino de rosto para ver você. Cada frase dessas daí foi feita por uma pessoa diferente, é uma música composta dessa maneira. E o filme da Lata também. O Mosquito também, o Mosquito já é outra história, deixa o Mosquito pra lá. Aí eu, bom, essas músicas aí podia compor a trilha sonora do filme da Lata, né? Eu sei que pô, agora eu viajei no Mosquito, em outras viagens, né? Então, a quarta história é essa do... Puta merda, de novo. Então, a quarta história, que acontece ao mesmo tempo das outras três, é o pessoal fazendo o filme, entendeu? Aí tem cenas que são tipo um making off, entendeu? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo, tem outros que eu lembro também. Era na época, tem um dos personagens, aí os personagens a gente vê na hora cada um, que quando ele tá bolando como é que é, aí vai pro bar, aí tá o pessoal tomando cerveja ali, dando palpite sobre o filme, compondo o filme da Lata, né? Aí tem um que fala, e tá acabando o filme? Vamos lá, porra, tem que ir lá nos... Pô, presta atenção aqui no negócio, vamos fazer, o filme já tá no fim, isso aqui é o final mesmo. E o filme realmente acontecendo o final, né? Isso aí já depois que a latinha explodiu, aí começou a passar a letra, o nome das pessoas, assim, entendeu? O astronauta viu o fim do mundo pela janela, aí começa a passar a letra a nave do astronauta, isso daí já é o cara dando a ideia, né? A nave do astronauta lá no bar, que é a quarta história, é a história do pessoal compondo o filme. Do bar fala assim, o final pode ser assim então, esse que está com pressa de fazer outra coisa. Pega o astronauta, vê o fim do mundo pela escotilha, né? Aí aquela imensidão, aí vai dando um zoom out, né? É um zoom out, e o planeta explodindo, que é uma coisa enorme, começa a ficar uma coisa pequena no meio daquele cenário de estrelas, né? Até ver a nave do astronauta ficando pequena, né? Porque no caso não é que a nave seja maior que o planeta, é que como ela está sendo vista mais de perto, ela aparenta ser até maior do que aquele planeta destruindo lá no fundo, em segundo plano. Aí daqui a pouco quem fica em segundo plano é a nave do astronauta, que começa a ser só uma estrelinha no meio daquele céu. Aí até um ponto em que fica indiferente aquele céu todo, estrelas, não sei o que, aí passa uma gilete gigante assim, raspando aquelas estrelas, e estica a palavra fim. Estica as carreiras assim de uma forma que aparece a palavra fim, de estrelas brancas, né? Que ele raspou as estrelas com a gilete, num fundo negro do céu, né? Da cor do céu. E enquanto acontece isso, o áudio por trás dessa